Oi! Hoje eu vim compartilhar com vocês a minha primeira viagem internacional, que foi em 2016. Vim contar um pouquinho da experiência e olha, quando eu relembro dessa viagem, eu fico assim, com um sorrisão, não consigo parar de sorrir. Porque foi muito, muito especial e vocês vão entender por quê. Vai! Essa minha primeira viagem eu fiz pra Malta. É um país minúsculo que fica na bota da Itália. Eu vou deixar aqui o mapinha para vocês verem, mas é muito pequenininho, só que ele é muito especial. Eu fiquei um mês, fui viajar sozinha, então foi a primeira viagem internacional e a primeira viagem sozinha, por isso que ela é tão importante para mim. Infelizmente, eu ainda não tinha a página aqui do Gafes pelo Mundo com a Fê. Eu ainda não criava conteúdo para as redes sociais. Minha memória também não é das melhores, mas dessa viagem específica eu lembro de tudo. E se você me perguntar, Gabi, por que Malta? Eu não sei se eu sei responder essa pergunta. Na verdade, eu queria um país que falasse inglês, porque eu aproveitei um mês de férias, eu trabalhava no banco, então eu ainda era bancária. Eu quis fazer um intercâmbio rápido. Então foi um intensivão de inglês e parece que foi Malta que me escolheu, sabe? Até porque eu nem conhecia Malta. Então eu fui em uma agência de intercâmbio em São Paulo, eu sou de São Paulo. Como chamava a agência, gente? Roda Mundo. Fechei com a Roda Mundo, eles me deram todo o suporte e aí eu fiz cotação para alguns lugares e Malta na época acabou saindo mais barato. Não eram muitos brasileiros que iam para lá naquela época. Hoje em dia tem mais brasileiros, né? Ficou um destino um pouco mais conhecido, mas há 7 anos atrás não era essa a realidade. Enfim, escolhi para Malta, fechei um mês e fui. Pra mim foi muito importante fechar com uma agência porque me deu uma segurança maior, sabe? Eu tava bem segura, né? Por ser a minha primeira vez que eu ia sair do Brasil e ainda mais indo sozinha. Não tô fazendo aqui publi da Roda Mundo, acho que eles nem sabem que eu tô gravando esse vídeo, até porque a gente perdeu muito contato. Mas eu achei importante trazer isso pra vocês, sabe? Se você está insegura, é legal fechar com uma agência, tá? Hoje, depois de ter viajado um pouco mais, conhecido outros países também, ido por conta, eu consigo planejar uma viagem sozinha. Por mais que uma agência tenha toda uma comodidade, uma segurança também, a gente começa a entender um pouquinho mais os macetes, né? E fica um pouco mais experiente. E aí, quando eu falei, né, pra minha família, pros meus amigos que eu ia viajar sozinha, todo mundo, Gabriela, como assim? Você não tem medo? E, gente, assim, medo eu tinha, mas eu fui com medo mesmo, sabe? Foi a melhor coisa que eu fiz, eu conheci pessoas incríveis, eu vivi experiências que eu jamais teria vivido se eu fosse com alguém, com mais alguém, sabe, ou com um grupo grande. Então foi uma descoberta mesmo e lá o bichinho da viagem me picou de vez, né, porque depois dali eu não parei mais. Eu nunca tinha pego um voo tão longo, né? Então aí foi a primeira dificuldade. Entrar no avião sozinha foi meio estranho. Não tem voo São Paulo-Malta direto, né? Então eu fiz conexão em Roma, fiquei algumas horas em Roma e depois de Roma eu peguei um outro avião para Malta. Chegando em Malta, como eu fechei com essa agência, já tinha um transfer me esperando, com mais pessoas dentro da van também. E lá dentro da van tinham 2 brasileiros. E esses 2 brasileiros estavam no mesmo lugar que eu ia me hospedar. E aí, logo no check-in, a gente já se reconheceu ali, começou a conversar e já fizemos amizade dali. Então eu falo, desde o dia 1 eu já fiz amizade, que eu levo pra minha vida real. Nós temos um grupo no WhatsApp ainda do pessoal de Malta. Nós somos em 6 pessoas e essas 6 pessoas têm um carinho um pela outra muito grande até hoje. Ai, gente, eu tô fazendo esse vídeo aqui totalmente sem roteiro, tá? Eu tô mais trocando ideia, mostrando pra vocês como foi a minha experiência, encorajando quem tá querendo fazer um intercâmbio ou viajar sozinha. Então, essa é a ideia desse vídeo, beleza? Falando agora um pouco da experiência em si, né? Das aulas, como que eram. Eu estudei na escola que chama LAL, que fica em Sliema, que é um bairro ali de Malta, um dos principais. Na verdade, não é um bairro, é uma cidade, né, gente? Aqui Malta é tão pequenininho que parece que é uma cidade só, nem parece que é um país. Não sabia nada de inglês. Eu sabia o verbo to be e olha lá. Então eu passei muito perrengue mesmo. Mas assim, fui na cara e na coragem. E no primeiro dia a gente já faz um teste na escola pra nivelar ali o nível de inglês. Por incrível que pareça, eu não entrei no mais básico do básico. Eu acho que eu entrei no básico 2, sabe? Tipo, sei lá, tinha básico 1, básico 2. Não lembro agora a nomenclatura das salas, mas era mais ou menos isso. A escola ficava bem pertinho de onde a gente ficou hospedado. Eu fiquei hospedada em um hotel estudantil
Então era quarto compartilhado com mais uma pessoa, uma colombiana muito fofa, eu tenho no Facebook até hoje. A gente se conectou super. Ela já estava lá também há um mês a mais que eu, então ela me mostrou muita coisa dali, me mostrou o mercado, me mostrou onde era a escola no primeiro dia, mostrou alguns pontos turísticos dali. Então ela foi uma querida e a gente se comunicava daquele jeito, né? Um portunhol, porque o inglês não dava, eu tentava, não ia, então foi muito engraçado também, porque eu passei várias vergonhas, mas é só assim que a gente destrava. Inclusive, essa semana, uma colega minha veio me perguntar como que tinha sido a minha experiência lá em Malta, porque uma amiga dela estava indo. E aí eu lembrei, caramba, eu acho que poderia ser legal trazer um vídeo desse aqui pro YouTube e contar um pouco mais. Então, por mais que faça bastante tempo que eu fui, 7 anos, eu acho que é uma vivência tão legal que vale a pena a gente compartilhar, porque tem pessoas que ficam inseguras, né, de irem sozinhas, de fazer um intercâmbio, às vezes quer explorar, mas não tem companhia. Então, assim, eu super aconselho ou fechar com um grupo de viajantes que tá indo para algum lugar, como se fosse uma expedição mesmo, sabe? Ou então, se você quiser ir para aprender o idioma, super aconselho fazer intercâmbio, por mais que seja mais curtinho de um mês, já vai te dar uma vivência muito legal, sabe? Então vai, se joga. Tenho certeza que vai ser uma experiência única, assim, pra você, sabe? Eu falo até mais vivência pessoal do que profissional mesmo, porque querendo ou não, você faz um intercâmbio pensando no lado profissional, pra você decolar aí na sua carreira e tudo mais, que dá um up no currículo, né? Mas eu falo que a vivência pessoal ninguém te tira, é incrível, vai que vai dar certo. Eu lembro que logo quando eu voltei do intercâmbio, a Roda Mundo, essa agência, ela me mandou um e-mail falando se eu podia escrever um artigo pro blog deles. E eu escrevi. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês darem uma olhada depois. Eu até queria trazer um pouco mais sobre valores também, quanto que eu paguei no meu intercâmbio. Mas assim, gente, faz muito tempo. Então, se a gente for comparar quanto tá agora, eu não tenho noção, sabe? Eu lembro que na época, que me marcou muito, né? Eu paguei com meu dinheirinho suado ali, como eu falei, eu trabalhava no banco, então eu juntei todas as minhas economias para conseguir ir. E eu lembro que deu 12 mil reais tudo. Então, passagem, hospedagem, escola, alimentação. Foi um preço muito bom. Eu não sei quanto tá agora, eu sei que as passagens aéreas subiram bastante, né? Então, provavelmente tá mais caro. E o euro também, né, tá mais alto. Porque lá em Malta é euro a moeda. Vou contar um pouquinho agora também sobre Malta em si. Então, se você estiver pensando em ir para Malta, fica ainda nesse vídeo que eu vou te dar um pouco mais de detalhes sobre a região. Eu falei, né, gente, que Malta é bem pequenininho. Então, ele é o menor país da União Europeia e a capital Valletta, a cidade toda, foi considerada patrimônio mundial pela Unesco. É uma graça. As ruas são bem estreitas, tem muita história, as igrejas lindas, praças, a arquitetura é fantástica, assim. É tudo muito encantador, sabe? Você chega em Valletta, você fica olhando as coisas, parece que você tá em um filme. O que eu mais gostei de Malta é que parece que você voltou há alguns anos, mas mesmo assim ainda tem uma modernidade, sabe? Uma atmosfera diferente no país, eu não sei explicar, gente. E tem praias, as praias maravilhosas, sem contar as ilhas que tem ali perto, né? De Comino e Gozo, por exemplo. Então, as águas, assim, cristalinas, o mar é uma delícia. Parece um país cinematográfico, sabe? É incrível. A culinária maltesa tem uma influência mediterrânea, árabe, italiana. É uma mistura de coisa boa. Ai, fiquei com saudade de lá. Outra característica marcante também é que o idioma oficial do país é o maltês. Todo mundo fala como segunda língua o inglês, mas o oficial é o maltês. Então, vira e mexe, você escuta uma língua estranha na rua, assim, também, sabe? Conversando e fala, nossa, o que eles estão falando? É o maltês, provavelmente. E sem contar que além da história, das praias deslumbrantes, das paisagens magníficas, da cultura diversificada, além de tudo isso, a vida noturna no país é bem agitada também. Então você jovem que quer se divertir, lá é o lugar. Tem agitação para todos os gostos. Esse foi um vídeo curtinho que eu trouxe aqui para falar um pouquinho da minha experiência em Malta, que foi incrível, para te encorajar a viajar também sozinha, fazer um intercâmbio, pega aí seu mês de férias e vai, se joga. Ali em Malta também, por ser na Europa, e as passagens aéreas entre os países dali da União Europeia são muito baratas. Então dá pra você fazer um final de semana, vou pra Itália, tô a fim de ir pra Grécia, dá pra você ir por um preço muito acessível, passar 2 dias e voltar, sabe?
Então é isso, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificação pra você não perder nada. Mês que vem, agora em agosto, vai ter muita viagem legal. Ai, eu tô muito animada, eu vou fazer vários vlogs aqui pra vocês. Acompanha a gente também nas outras redes sociais, Instagram, TikTok, blog, tudo. Beijo, até o próximo vídeo.